do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Hoje celebramos São Joaquim e Santa Ana. Essa festa onde nós celebramos os pais de Maria Santíssima, que são os avós de Jesus. Na Sagrada Escritura, nós não temos nada falando sobre São Joaquim e Santa Ana, mas num texto apócrifo, que é o proto-evangelho de São Tiago, ali vai relatar o nascimento da Virgem Maria e relata o nome dos avós de Jesus, daqueles que deram ali a vida à Virgem Santíssima, aquela que foi preparada desde sempre para ser mãe do Salvador. Celebrar a memória de São Joaquim e Santa Ana é celebrar aqueles que deram origem àquele que é o ponto central da nossa fé, Jesus Cristo. Porque a vida de Santa Ana e São Joaquim é importantíssima naquilo que é a preparação desse caminho para o Filho de Deus vir a essa terra. Santa Ana e São Joaquim já eram de idades avançadas, mas Deus lhes concede um grande benefício, que é sim a vida dessa mulher. E se nós olharmos muito bem diante de todos os sinais de Deus na antiguidade, nós vamos perceber que sempre quando Deus concede uma gravidez na velhice, é sempre um filho homem para ser o primogênito. Maria é diferente, porque na velhice, Santa Ana e São Joaquim têm dar à luz ali a Virgem Maria, mas para que ela fosse a mãe daquele que é o primogênito de toda a criação. Por isso que nós, quando celebramos os avós de Jesus, nós estamos celebrando aquilo que é a transmissão da fé. Essa transmissão da fé que precisa realmente estar bem viva em nós, porque o que nós recebemos pela transmissão dos nossos antepassados. Ou se não foi algum parente nosso, foi alguém que estava na obra do Senhor, que de alguma forma é nosso parente na fé, que são aqueles que estão na igreja nos presidindo para realmente construir o verdadeiro, ou podemos dizer, desenvolver o verdadeiro depósito da fé e transmitir esse depósito da fé a todos aqueles que ali estão, para que possam praticar bem a sua fé, para que possam realmente crescer e amadurecer na sua experiência com Deus, até que essa obra ela vai sendo transmitida de pessoa para pessoa até que chegasse até nós. Por isso que nós também precisamos ter essa docilidade, porque a vivência desse depósito da fé é importante para que nós possamos aprender e sermos capazes de transmitir para aqueles que virão depois de nós. Por isso que no Evangelho de hoje nós vemos Jesus Cristo dizendo: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Veja, aqui Jesus Cristo nos traz 3 realidades importantes. A felicidade primeira felicidade de contemplar e ouvir, de ter tido a oportunidade de escutar a Boa Nova, de ter tido a oportunidade de ter aprendido com aqueles que vieram antes de nós, com o seu exemplo, com as suas palavras, com as suas atitudes, com a sua forma de viver, com as suas tradições, com a sua cultura. E nós absorvemos tudo isso de uma forma onde nós contemplamos e ouvimos desses que vieram antes de nós, para realmente sermos capazes de seguir o mesmo caminho. Por isso que Jesus Cristo primeiro ele vai dizer: felizes sois vós. Por quê? Porque nós
temos essa oportunidade de realmente contemplar a verdade. Muitos não tiveram dos antigos, esperaram e tinham certeza e tinham esperança nessa vinda do Messias, mas não contemplaram, só na eternidade. Mas nós contemplamos, nós ouvimos, e por isso que nós precisamos também sermos capazes de abrir os nossos ouvidos para a escuta da palavra e precisamos também abrir os nossos olhos para contemplar o exemplo daqueles que vieram primeiro que nós, para que assim possamos olhar o seu exemplo e imitá-los, porque eles imitam a Jesus Cristo. Assim deve ser a nossa vida. Os antigos, eles não tiveram a quem escutar a verdade, porque a verdade só se dá em plenitude em Cristo. Eles tiveram parcialidade dessa verdade. Os antigos, eles não puderam contemplar a verdadeira prática da fé, mas nós podemos contemplar essa verdadeira prática da fé, porque nós tivemos um encontro pessoal com Cristo. Nós podemos escutar a plena verdade, porque nós escutamos as palavras de Cristo. Por isso que nós precisamos acolher essa felicidade eterna que se dá aqui nessa terra, para que assim possamos, motivados por esse grande ensinamento, possamos, como Santana e São Joaquim, dar esse testemunho que foi essencial para que eles pudessem educar a Virgem Santíssima, para que ela, crescendo e amadurecendo, pudesse ser mãe do Salvador e pudesse educar e pudesse também ali formar o Filho de Deus, para que ele depois, na sua vida adulta, pudesse realizar a sua missão. Essa é a nossa grande missão nessa terra, sermos capazes de transmitir aquilo de bom que nós recebemos do próprio Deus, para que felizes possamos contemplar e escutar, para que possamos transmitir essa felicidade para todos aqueles que escutam a nossa voz e que contemplam também o nosso testemunho. Por isso que a pergunta que nos fica é: o que nós estamos deixando para as futuras gerações? Qual exemplo nós estamos deixando? Qual é a obra que nós estamos aqui deixando nessa terra para que possamos ser lembrados no futuro? Não por nós mesmos, mas por termos vivido verdadeiramente o ensinamento de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.